Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que consagramos para estudar o livro Voltei. Que alegria em estarmos juntos mais uma vez, mais um dia, tendo a oportunidade de aprender pelas mãos de Chico Xavier, a qual eu tenho como um professor, um mestre, um amigo incondicional, professor de espiritismo, de cristianismo, de moralidade, vivendo os conhecimentos e as virtudes ensinadas por Jesus, e através de suas mãos temos a grata felicidade de estudarmos o livro Voltei, ditado pelo espírito de Frederico Figner, ou irmão Jacó. Todos que desejarem acompanhar o nosso estudo desde o princípio, nós já temos aqui no canal, até o presente momento, todos os vídeos disponíveis desde o prefácio do Espírito Amigo. Então assista esse vídeo até o final, vai na playlist do estudo do livro Voltei e verá conosco. Lembrando que o nosso projeto ele vai ao ar toda terça, quinta e sexta, um episódio novo, a partir das 8 horas da manhã. E aí você pode assistir quando puder, quando desejar, ou assistir em direto conosco. Então, uma alegria muito grande. Hoje nós vamos ver um pouquinho, dando continuidade no capítulo 7º que iniciamos no último vídeo. O tema do vídeo de hoje, atravessando sombria região. Seguíamos sem novidades e pouco a pouco adaptava-me a volatear como aluno que recapitula a prova. Então, lembrando que antes dele reencarnar como Frederico Figner, ele já teve no mundo espiritual, como nós já tivemos no mundo espiritual. Então nós vamos também tendo a oportunidade de relembrar, recapitular. A volitação é uma técnica muito utilizada no mundo espiritual. Há muito e outras técnicas mais que ainda não chegaram ao nosso conhecimento. Então ele dizia, eu já fui tentando dar os primeiros voos, usando esta palavra, por mim mesmo. Lembrando que ele disse em vídeos anteriores que o Dr. Bezerra era quem sustentava aquele grupo. Pelo pensamento do Dr. Bezerra, somado aos espíritos nobres que estavam fazendo parte daquela congregação de recém-desencarnados, mantinha os recém-desencarnados que naturalmente não tinham domínio nem técnica para a volitação. Mas ele disse, eu já tentei pela minha própria força de vontade tentar dar os primeiros voos, como quem retorna no tempo e lembra-se de algo que não era desconhecido. Olha que interessante, já dando uma pista que não era um espírito qualquer, que apesar ainda do seu orgulho, do seu egoísmo, que ninguém dá um salto na evolução, ninguém deixa de ser e passa a ser radicalmente uma outra pessoa, diariamente nós somos convidados à transformação e à evolução. Então ele diz, era como se eu recordasse, era como se eu trouxesse a acústica de minha alma, aquela relembrança. Continua ele. Em torno, a paisagem escurecia sempre, não obstante resplandecerem as estrelas no alto. Possuía perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas. Observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esfericidade
escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. Também já vimos em vídeos passados, por descrições passadas, ele dizendo que eles saíram à beira-mar e, de repente, aqueles prédios, as matas, os rios que eles estavam acompanhando, foi dando espaço a uma nuvem espessa e negra. E aí foi explicado por irmão Andrade que aquilo eram os pensamentos dos encarnados durante a noite, formava aquela neblina, e que pela manhã, com os raios solares, dissipariam esses miasmas negativos. Isso já vimos alguns vídeos atrás. Então ele continuava por esta nuvem espessa, em que ele olhava para baixo e ele via apenas esta nuvem. Agora, ele olhava para cima e ele já via no firmamento algumas estrelas, alguns clarões. É importante nós termos a ideia que, independente da dimensão em que estivermos, para aquela dimensão, o chão será sempre o chão e, ao olharmos para o firmamento, será sempre o céu. Independente da dimensão em que estivermos, haverá sempre o chão para pisarmos e o firmamento para vislumbrarmos. Tanto no abismo, sabendo que no abismo e nas trevas, quando eu olho para o firmamento, quase não há sol. A luminosidade não chega nessas regiões. É como se fosse noite o dia todo. Não há luz, seja ela natural ou artificial, como já vimos em outras obras pelo espírito de André Luiz. Agora, conforme vai evoluindo, mais o sol vai descortinando aos nossos olhos. Mais nítida a ideia da grandiosidade do Pai nós vamos tendo. Só de imaginarmos que dos bilhões de planetas, sóis, nebulosas e assim tudo há vida. O planeta Terra é um planeta de periferia. É um planeta atrasado em todos os aspectos, moralmente e materialmente. A Terra é um dos únicos planetas alinhado ao Sol que não tem comunicação com outro planeta, porque a gente ainda não tem condição para isso. A gente não consegue conversar um familiar com o outro. Vai conseguir conversar com a turma de Marte? De Saturno? Um país em pleno século XXI está invadindo o outro. Agora. 2022. Não precisa ir longe, não. Então fala as informações espirituais que o planeta Terra, dos planetas alinhados ao Sol, é o único que não tem contato com os espíritos de outros planetas, com o que nós chamamos de ET. Mas para eles nós somos ETs também. Nós não vamos achar um habitante da Terra aparecido em Marte. Enquanto a ciência estiver achando vida humana fora da Terra, nunca vai descobrir nada. Porque cada planeta tem a sua constituição, a sua densidade, a sua matéria. Os habitantes da Terra é diferente dos habitantes de Júpiter, de Saturno, de Plutão, de Marte, e assim sucessivamente. Cada um tem a plasmagem do seu co-criador. Há 500 anos atrás, o que nós imaginávamos? A Terra é o centro do universo. Olha que pretensão! Dizermos que somos o centro do universo. E hoje nós vemos que somos um planeta que, igual a nós, o universo está cheio de planetas igual nós, e que temos a oportunidade hoje de vislumbrar que na comunidade celeste nós temos a dádiva do progresso. Então ele continuava a sua excursão, ele continuava a sua peregrinação rumo a esferas superiores. Olha que bonito nós vermos isto, não é? Tem pessoas que falam assim, você sabe com quem está falando? Com qualquer que está revestido hoje de ser um juiz,
que está revestido hoje de ser um médico, que está revestido hoje de ser um delegado, mas nada mais do que isso, é temporário, é um cargo que você ocupa. Amanhã você poderá ser um gari. Numa próxima existência, você poderá ser uma mãe pobre com 10 filhos na favela. E numa vida passada foi um juiz, um doutor. Então, sabe com quem você está falando? Com um filho de Deus como eu. Sem diferença. O cargo que você dá é de destaque. Amanhã poderei eu a ter um cargo de destaque. Então, o planeta Terra, ele é um planeta que está agora começando a sair do provas e expiações para adentrar na regeneração. Ainda está muito longe disto, mas ele já começou gradativamente, até pelas informações que já temos em livros e através de bons médiuns, espíritos sérios, já vem nos falando desta migração e modificação de dimensão. Dando continuidade, reparei, receoso, que não distante da estrada que percorríamos vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ruídos de vozes desagradáveis alcançavam-nos os ouvidos. De quando em quando, formas monstruosas, de espaço a espaço, surgiam visíveis ao nosso olhar, e pelo que me era dado receber, flutuávamos sobre região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. Olha que fantástico! Ele sentiu que aquele solo era um solo vulcânico e que ele estava com as suas estabilidades. Só que, tratando do Brasil, nós não temos no Brasil hoje um vulcão em ativa. O Brasil não tem um vulcão em vias de entrar em erupção. Nós temos vulcões adormecidos. A cidade de Serra Negra, por exemplo, já foi um vulcão há milhares de anos atrás. Próximos de nós aqui em Itapira. Mas nós não temos no Brasil, hoje, um vulcão como nós temos, por exemplo, na Itália, ou em partes da Europa, ou em partes da Ásia, que de quando em quando entra em erupção. As larvas correm. Tivemos, em 2020, 2021, em regiões da Espanha, que as pessoas tiveram que abandonar a casa correndo, porque foi de improviso que aquele vulcão entrou em ativa. Então, olha que interessante. Ele é como se ele saísse e de uma dimensão para outra, nessa espessa camada que ele narrou, é como se ele sentisse um vulcão em ativa e que o solo estivesse em estabilidade, em ação. Então nós vamos vendo que o mundo espiritual, nós realmente não sabemos nada. E aí entra a frase de Sócrates, não é? Quanto mais eu sei que nada sei. Quanto mais eu imagino conhecer, vem informações como esta e nos mostra que o nosso conhecimento ainda está pequenininho, perto de uma grandiosidade. Eu vejo no Espiritismo tanta briga. Isso não é verdade. Aquilo lá é mistificação. Vamos cuidar com aquela informação. Mas o que nós sabemos realmente? O que nós podemos dizer ser certo, errado, verdadeiro, mentiroso? Muito pouco. Estamos conhecendo e nos aprofundando agora. Continua. O que me afligia, sinceramente, era a contemplação de seres de lamentável aspecto, além das margens. Não estou autorizado a descrever o que vi nesse particular, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia
ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido. André Luiz nos fala um pouquinho, mas também sem autorização dos espíritos mais categorizados, ele fala um pouquinho no livro Obreiros da Vida Eterna, que está disponível o estudo aqui no canal, realizado por mim e pelo meu pai, desde o prefácio de Emmanuel, capítulo por capítulo de André Luiz. No livro Obreiros da Vida Eterna, ele nos fala da casa transitória Frei Fabiano. É uma casa que se movia na região abismal e que fugia dessas erupções, que de quando em quando colapsava. Essas erupções, no fundo, vinham a propósito de ajudar a dissipar um pouco o miasma nefasto daquela região. Aqui ele vai narrando mais ou menos as particularidades que nós vemos lá. Espíritos que, se nos descrevesse, não há filme de terror que se assemelha. Aquela mitologia, olha, corpo meio homem, meio bicho, fica aquém disso. Nós estamos falando de regiões abismais. Se aqui nós vamos para determinada favela, determinado lugar, a coisa já é feia, é fichinha perto do que nós temos no abismo, nas trevas e no umbral denso. Então aqui ele diz, não é? No início desse último parágrafo, não estou autorizado a narrar o que eu vi. Eu sei o que eu vi, mas eu não posso colocar no papel. Eu sei o que eu vi, mas eu não posso narrar hoje. Imagina? Mas André Luiz nos narra um pouco mais, falando que precisavam de choque, daquelas teias que mobilizavam, porque eram espíritos que queriam vir para cima. Eram espíritos que, se pudesse, batia em todo mundo ali. Fazia-se reféns. Então nós vamos começando a mergulhar no conhecimento e vamos vendo que cada dimensão, com a sua população, com a característica dos seus habitantes, vai fazendo aquela vibração. André Luiz nos narra um pouco também no livro Libertação, em que ele fala que muitos habitantes da crosta vão para essas regiões arquitetar crimes para, quando acordar, realizar. E quando eu falo crimes, não é roubar, matar, lesar, não. É dentro da própria casa. Infernizar um familiar, infernizar uma pessoa no trabalho, tirar da tarefa espírita ou de qualquer religião um bom companheiro. Está em André Luiz. Precisamos ter olhos para ver. E ver que não adianta falarmos só de amor, de bondade, de caridade, que é momento também de darmos mais espaço para os bons espíritos e menos espaço para pensamentos que fujam do normal, que o Evangelho entende como normal. E aí é aumentar o padrão vibratório. Como é que a Terra vai sair desta precariedade que se encontra hoje? Quando vibrarmos equilíbrio, serenidade, sairmos do padrão que estamos hoje. Por isso que é tão difícil evoluir a nossa dimensão, porque não é o esforço de uma pessoa, é o esforço de um coletivo em prol de um ideal. Continua o espírito amigo, registrando o temor que se apossara de mim. O irmão Andrade, em voz baixa, explicou-me que os planos habitados pela mente encarnada emitiam de permeio com as criações dos espíritos inferiores desencarnados, formas perturbadas, quando não horripilantes,
de vez que a maioria das criaturas terrestres na carne ou desenfaixadas do corpo denunciavam-se no íntimo, através de comportamento quase irracional. Salientou que a esfera próxima do homem comum, em razão disso, é povoada por verdadeira aluvião de seres estranhos, caprichosos e muita vez ferozes. Chegou mesmo a dizer que inúmeros sábios da espiritualidade superior classificam semelhante região de império dos dragões do mal. Rememorei a leitura de páginas mediúnicas vindas ao meu conhecimento antes da morte, e o companheiro dedicado confirmou-as, declarando que a zona em que viajávamos constituía realmente um umbral vastíssimo entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Olha que interessante, não é? Que aquela região era do império dos dragões do mal. Por isso que eu falo sempre, num centro espírita, nós temos que estar sempre muito atento. Da mesma forma que tem muitas pessoas bem-intencionadas, tem pessoas maldosas. Tem pessoas que vêm com o propósito de destruir tudo. E cabe a nós separarmos o joio do trigo. Não é todo mundo que nós podemos confiar. Não são todos que batem nos nossos ombros que querem o nosso bem. Não podemos ver a vida romanceada, não. Não podemos, não. Por isso que precisamos de leis. Por isso que temos o judiciário. Por isso que nós temos advogado, promotor, juiz. Por isso que nós temos tantas leis, tantas normas, tantos direitos e deveres. A maioria dos encarnados ainda não compreendeu a lei de amor e nem de sociedade. E só não cometem mais crimes porque a lei é dura. Olha como é que era a Idade Média. A Idade Média era 600 anos atrás, 500 anos atrás. Até 1888 nós tínhamos escravidão no Brasil. 1888 para 2022 é quantos anos? Tratávamos um negro como animal. Estamos falando de quanto tempo atrás? Então o mundo, aquela ilusão, vamos falar do amor, vamos falar da paz, vamos pedir proteção para o mundo, não. Eu tenho um amigo que ele trabalha na SIC, que é uma televisão de Portugal. E ele foi fazer a cobertura desde fevereiro da Rússia com a Ucrânia. Se nós víssemos imagens que ele me mandou exclusivas, que não saem no noticiário porque são fortes, nós iríamos perguntar assim, como é que pode? Ele falou, André, o que mais se mata aqui, soldados russos dando tiro nas costas de ucraniano. Pegam mulheres, abusam de mulheres, faz rodízio com aquelas mulheres soldados russos. Ninguém falou para ele, ele viu. 2022. Isso é amor? Isso é um planeta evoluído? Então, nós temos que ter muita prudência. Por isso que é difícil fazer a caridade aqui. Enquanto tem um querendo fazer o bem, tem 9 fazendo o mal. Enquanto tem um dando sopa para pobre, tem 9 roubando o próximo. Mas eu não desisto de fazer o bem. Pode ter 9 fazendo errado, eu não vou desistir de fazer o certo. Eu tenho que me nivelar aos bons. Eu tenho que me aparelhar aos bons. E não aos criminosos. Porque ontem eu já fui um criminoso também. Então tem muitas regiões desta que ele narra. E encarnados quando dormem vão até eles pegar nota do que é para fazer quando acordam. A coisa é séria.
O assunto que nós estamos tratando hoje é um assunto muito sério. Tem pessoas que falam assim, André, você tem medo dos espíritos maus? Não, medo eu não tenho, mas eu respeito. E se um espírito mau bater um pé, poucos encarnados ficam firmes. Porque da mesma forma que o bem é forte, o mal também é. Eu nunca medi forças com eles. Não tenho essa prepotência, porque eu não sou nada. Mas precisamos estar vigilantes. Da mesma forma que tem muitos que torcem pelo nosso êxito espiritual, tem muitos trabalhando neste momento para nos tirar do caminho do bem. Tem muitos neste momento engendrando, vamos ver se o André não cai no sexo, no poder, no dinheiro, relação extraconjugal. Vamos ver se o André não cai em algum desvio moral para diminuirmos o trabalho dele e fragilizarmos as pessoas que acreditam nele. As trevas é argilosa. Eles não brincam serviço, não. Então, quando nós vemos uma região dessa narrada por irmão Andrade, por Frederico Figner, realmente é para termos preocupação. Tem pessoas que falam assim, André, você tem medo de alguma coisa? Tenho, de falhar na minha existência. Porque enquanto eu não desencarnar, eu não venci nada. Dizia o Chico que na última abraçada podemos afogar. Eu só vou saber se eu fui um vitorioso espiritual ou não quando eu estiver do outro lado e fizer uma recapitulação da minha vida. Aí que eu vou poder ter um parâmetro se eu aproveitei corretamente ou não a minha oportunidade reencarnatória. Continua. Acentuou que o pensamento espalha vibrações em todas as latitudes do universo e que as projeções da mente encarnada no planeta terreno não correspondem aos ideais superiores que inspiram as leis da humanidade. Os homens, por fora, acrescentou o protetor. Nas experiências da vida social, aparentam cavalheirismo e nobreza, todavia por dentro, na expressão real do ser, revelam ainda qualidades menos dignas, muito próximas da impulsividade dos animais. Na manifestação livre do espírito prevalece a verdade da alma, não a aparência da forma passageira, e daí o largo cosmorama de paisagens escuras, torturadas e dolorosas, que rodeia o lar terreno, em cuja substância igualmente sutil operam as entidades perversas, a modo do lobo, que pode beber da mesma fonte em que a ovelha se dessedenta. Olha que interessante, que aqui nós nos escondemos no cavalheirismo, numa ação boa, mas que por detrás os sentimentos são outros. Que por detrás a pessoa não age pensando no coletivo, age pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e que as nossas reações são mais a semelhança de um animal do que de um espírito evoluído. Que se nós analisarmos o comportamento humano, estamos mais para a animalidade do que para a angelitude. Estamos mais para o primitivismo do que para a regeneração. E aí cabe a quem sair deste ostracismo espiritual? A mim. A única pessoa que pode olhar para dentro de si e procurar um novo caminho sou eu. Eu não posso fazer pela minha esposa o que cabe a ela, tanto quanto ela não pode fazer por mim o que me cabe. Cada um segundo as suas obras. Quais têm sido as nossas obras? O que temos feito espiritualmente para mitigar o sofrimento nosso e do meio em que estamos? O que fazemos a mais? O que fazemos de diferente? O que promovemos de diferença para que o mundo
possa ser realmente diferente e não ser mais do mesmo. O mundo é mais do mesmo. Muda-se as palavras, as bandeiras, os exemplos, mas no fundo continuamos os mesmos. Então o Espírito aqui já alerta, olha, é momento de abraçar a causa do bem, causa da nobreza, causa da dignidade, causa do caráter elevado, o que naturalmente é um grande desafio. E encerra o Espírito dizendo, percebi que o benfeitor desejava destacar que, em tais lugares, tanto pode o emissário do amor exercitar-se na renúncia do bem, como pode o malfeitor das sombras internar-se no crime e no mal. Compreendendo, no entanto, que as atenções dele se dividiam entre o carinho para comigo e a expectativa asfixiante da hora, sofrei o desejo de perguntar. Então aqui ele diz que aqui, por exemplo, na nossa dimensão, nós podemos ter tanto um espírito que renuncia e abnega em nome do amor, como nós temos criminosos, malfeitores, espíritos que utilizam o dinheiro, o poder, a fama para a perpetuação da maldade. E neste lado nós estamos em qual? Não tem uma terceira via. Ou é o bem que eu posso fazer em casa, no trabalho, na sociedade, ou é o mal. Não existe neutralidade. Allan Kardec pergunta, olha, a pessoa que não é virtuosa, não é caridosa, não é boa, mas também não é fofoqueira, mas também não é maledicente, mas não é uma pessoa perversa. Como é que ela fica? Só de não fazer o bem já está fazendo o mal. O que isto nos prova? Que não existe a neutralidade, o em cima do muro moralmente. No trabalho, no centro, eu posso até não ter uma opinião formada, mas quando eu tenho que exercer o meu livre-arbítrio, não existe neutralidade nas decisões que tomamos, nas palavras que falamos, no caminho que escolhemos. Então nós escolhemos qual polo? Um ou outro? A reflexão fica e a escolha está em nossas mãos. Vamos terminando o vídeo de hoje, agradecendo a sua audiência e convidando a todos a interagir com a TV A Caminho da Luz. É um canal monetizado. Todo recurso que entra auxilia na comida fraterna, na realização e distribuição de cestas básicas, ajuda as famílias necessitadas aqui em Itapira. Deixe o seu gostei, o seu comentário no vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam chegar até o nosso canal. A sua ajuda neste aspecto é fundamental para que possamos chegar a mais corações. Se torne membro do canal. Muitos já me seguem o meu pai nas redes sociais e vê o lindo trabalho que nós temos semanalmente aqui em Itapira. E você pode nos ajudar através de uma ferramenta do próprio Google que permite que você nos ajude por um mês, podendo ser renovadas por quantos meses desejar. É o Seja Membro, está do lado do Inscreva-se no canal. E se inscreva no canal. Vamos aumentar a família da TV A Caminho da Luz, habilite as notificações, venha fazer parte deste projeto. Lembrando que o estudo do livro Voltei, todas as terças, quintas e sextas, a partir das 8 da manhã, fica disponível um vídeo inédito. Votos de muita paz e até o próximo estudo.